Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso evento. E nesse momento nós vamos chamar para um painel Daniele Bastos e Rogaciário para falar sobre apoio e patrocínio de projetos sociais. Sejam bem-vindos ao PMI-DF. Boa tarde, Michele, tudo bem? Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Rogaciário. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui nesse evento fantástico. A cada palestra, a cada apresentação, a gente se sente cada vez mais entusiasmado pela missão, né? Com certeza. Bem, pessoal, esse painel é um pouco diferente. Nós vamos pedir bastante participação de vocês, nós vamos dar oportunidade para que vocês possam conversar com a Daniele e com o Rogaciário para falar um pouquinho sobre esse tema de hoje, tá bom? Então, por favor, se vocês quiserem participar, chama aí no chat para que a gente possa abrir espaço para vocês também. Bem, Daniele, Rogaciário, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da instituição de vocês e também contextualizar a todos sobre os projetos sociais que têm acontecido aí. Bem, Primeiras damas. Sim, vamos lá. Bem, o Instituto Ronald, ele nasceu em 1999, né, aqui no Brasil. A gente já atua aqui no Brasil há 22 anos, e ao longo desses 22 anos, a gente já apoiou mais de 300 projetos no Brasil, né? E a cada ano a gente beneficia aí, no mínimo 50 instituições, e elas passam por diversos processos para conseguirem chegar aí à aprovação do projeto, né? A missão do Instituto, ela é de melhorar as chances de cura das crianças com câncer no nosso país, né? A gente nasce com essa missão no país e a gente vem de uma organização internacional, assim como o PMI, né? A gente tem outros capítulos no mundo inteiro, cada um trabalhando e olhando para a realidade do seu país, quais são as necessidades da infância do seu país, né? O Brasil atua principalmente com as crianças com câncer, porque aqui no Brasil o câncer é a principal causa de mortalidade na infância. Entre crianças de 1 a 19 anos, é a nossa primeira causa de mortes por doenças. Então, por isso, a gente chega aí ao contexto de por que o Instituto está inserido na causa do câncer infantil, né? Mas acho que o que é importante a gente ressaltar, e acho que é por isso que também, né, a Kellen nos convidou para participar, é a questão da própria gestão dos projetos, né? De como a gente faz essa gestão do projeto, de cada projeto, com cada instituição. Então, a gente vai estar aqui para trabalhar com vocês e discutir um pouquinho, contar um pouco da nossa perspectiva em relação aos projetos, né? O que é importante um projeto ter para que ele possa ser bem-sucedido e que ele possa ser executado, né? E que ele possa ter aí fundos arrecadados para sua execução, né? Então, estou aqui para ouvir mais de vocês do que para falar. É isso aí, Daniela. Eu estou na mesma linha da Daniela, né? Porque, sendo dirigente de uma fomentadora de projetos, nós, do Instituto Coop é Forte, já trago o nome da instituidora, Coop é Forte, né? É a nossa mantenedora, que eu prefiro chamar de instituidora, né? É uma cooperativa de crédito, né, que aporta recursos exclusivamente para o Instituto. Estamos há 18 anos financiando projetos sociais da Amazônia até o Rio Grande do Sul, né, com recursos exclusivos, né, repassados por essa cooperativa, que é a nossa instituidora, e dedicado exclusivamente para a inclusão social de jovens e pessoas com deficiência em condições laborais, né, que tenham condições de ingressarem no mundo do trabalho. Essa é a nossa demanda, né? E sempre os projetos, principalmente agora, nos últimos 5, 6, 7 anos, têm que vir agregado com
os 2 objetivos do desenvolvimento sustentável. O 4, né, educação, e o 8, né, trabalho decente e desenvolvimento econômico. Os projetos têm que vir permeado dessas 2 ODS, né? Então, a palestra anterior aí do Rogério, né, foi muito oportuna, porque trouxe a Agenda 2030 para a nossa agenda de trabalho na linha de gerenciamento de projetos. Já estamos, assim, a exemplo da Daniele, chegando também quase 300 projetos, com mais de 90 mil jovens e pessoas incluídas no mundo do trabalho. E a nossa briga é a qualidade do projeto e de sua gestão. É por isso que nós estamos aqui. Obrigada, Rogaciano. Obrigada, Daniele. Daniele, foram mais de 81 projetos em 2019, né, em todo o país, desenvolvidos com recursos do Instituto Ronald McDonald, e que passaram a compor a carteira de iniciativas de vocês. E o que nós queremos saber de cada um de vocês, vou fazer uma breve introdução, são os requisitos para a seleção de projetos, o processo de seleção dos projetos. E Rogaciari, o Instituto Cooperforte também, ele financiou entre 2019 e 2020 mais de 60 projetos, né? Todos voltados para a ODS, 4 que é educação de qualidade e 8 que é trabalho decente, na verdade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da questão dos requisitos para a seleção de projetos, do processo de seleção. Bem, no caso do Instituto Ronald, as instituições elas têm que estar formadas aí no mínimo há 2 anos, né? As instituições devem estar formalmente funcionando, ter um CNPJ há no mínimo 2 anos, e elas dependem aí de diversos requisitos em relação ao cadastramento, né? Para participar do nosso processo de edital, a instituição tem que fazer uma solicitação, na verdade, prévia para entrar dentro do edital do Instituto Ronald. Então, ela passa por um cadastramento inicial, né? E aonde a gente verifica diversas certidões da instituição, porque a gente entende que a transparência e a utilização dos recursos são extremamente inerentes aí à potencialidade que a gente tem de atingir ao público, né? Então, a gente quer, com essa transparência, com que as certificações estejam todas corretas, dar mais transparência aos valores que são investidos, né? A gente apoia projetos aí, majoritariamente com recursos provenientes, né, da parceria com o McDonald's, né, com a Arcos Dourados no Brasil, através da campanha Mac Dia Feliz. Então, para a instituição, de fato, poder se engajar nessa campanha, a gente precisa ter aí certificados, né, da questão da regularidade do FGTS, de regularidade do INSS. Então, podem parecer certidões simples, mas que elas podem, de fato, mudar aí a execução do projeto, na verdade, né? Porque se você, por exemplo, se uma instituição tem um problema no FGTS, na certidão de FGTS, ela pode ter bloqueio judicial, o que dificulta a execução do projeto, porque a conta do projeto pode ser bloqueada. Então, para evitar problemas como esse, a gente tem um critério rigoroso no cadastramento dessas instituições, né? Então, acho que o ponto central aí para qualquer pessoa ou organização que queira captar recursos para a execução de um projeto tenha transparência em relação às suas certificações, tenha todas as certificações em dia, porque no caso de um parceiro solicitar, você vai necessitar daquilo. Então, a gente sempre pede, elas já até sabem, porque anualmente a gente faz essa renovação cadastral. Então, às vezes, antes da gente pedir, elas já estão mandando para a gente as certificações renovadas para não ter esse problema de perder aí o prazo. Então, acho que essa é uma boa dica, né, para deixar aí para qualquer pessoa que queira iniciar nesse mundo aí dos projetos sociais. Termina aprendendo, né, Daniela? A experiência, sim, né? Sim, com certeza. Pescando um pouquinho na experiência da Daniela, o Instituto Cooperforte atua na mesma linha, né?
trabalhamos com editais. Este ano a gente está reformulando a forma de edição desses editais, né? Mas, basicamente, o primeiro item é o de formalização da instituição, para a gente verificar o grau de maturidade e de regularidade da instituição perante o fisco e tal, é o ponto de partida. Ela pode ter apresentado um projeto mirabolante, mas se ela não estiver bem do ponto de vista da formalização, a gente vai ter que conversar, né? E, paralelamente a essa apresentação da documentação, e se ela passar no primeiro crivo, ainda nós visitamos a instituição, seja onde estiver localizada, se lá no Arroio Chuí ou no Oiapoque, eu vou lá, né, para olhar nos olhos do dirigente, para saber se ele tem sangue no olho, se tem paixão pelo que faz, se há comprometimento com aquele projeto que ele está apresentando, para só depois dar o sinal verde para a equipe analisar, mas passando primeiro por esse crivo que a Daniela acabou de falar. Se não tiver formalizado... eu acho que essa parte, Rogaciari, realmente também, eu pulei essa parte, mas a visita também é o que dá aquele toque final, né? Exatamente. Depois é que a gente vai aprofundar um pouco mais na análise do projeto. O primeiro passo é a análise da organização. Quem é você, né? E o que você está trazendo no seu portfólio para que esse projeto seja muito bem, como a Daniela falou, bem executado e traga resultados favoráveis e gere impacto na comunidade e nas pessoas atendidas. Esse é o primeiro passo. Obrigado, Daniela. Obrigada. Falando com o Subtotal para permitir perguntas e você, Michele, vai conduzindo aí. Porque se a gente tiver que falar aqui, ou eu, a Michele, a Daniela, a gente não vai parar. Porque é de uma riqueza tremenda a nossa vivência, né? Com patrocínio, acompanhamento e gestão de projetos. Mas é isso que nós queremos, Rogaciari, é justamente isso. Bem, Daniela, a gente vê uma série de... Como você vai fazer seleção desses projetos, processo de seleção? Vocês têm vários programas dentro do Instituto, né? Como é que é feita essa seleção? É de acordo com esses programas do Instituto? E também uma pergunta para você, Rogaciari, como é que é feito também esse processo de seleção dentro do Cooperforte, dentro da instituição? Bem, no Instituto a gente tem hoje 4 programas, né, que são os nossos programas pilares, né? A gente tem o programa Casa Ronald McDonald, o programa Espaço da Família Ronald McDonald, o programa Diagnóstico Precoce e o programa Atenção Integral. Para cada um deles a gente tem requisitos diferentes, né? O programa Casa Ronald e o programa Espaço da Família, eles são programas que são coordenados pelo Instituto Ronald, né? Ou seja, a gente tem gerência direta dentro do projeto, né? São projetos que são executados com instituições parceiras, mas no qual a gente é cogestor, né? Então, a gente está no dia a dia aí do funcionamento das casas e dos espaços da família. O programa Diagnóstico Precoce, ele é um outro programa que tem a nossa diretriz. A gente trabalha fortemente na criação da metodologia do programa, né, que prevê aí a capacitação de médicos, de enfermeiros, estudantes de medicina, e agora a gente vai começar também a trabalhar na formação de docentes na área de educação, porque a gente entende que o professor está lá na ponta e pode nos ajudar a diagnosticar precocemente, aí, ajudar que as crianças, possivelmente, que estejam com câncer, cheguem mais rápido no serviço médico. E nós temos o programa Atenção Integral. O programa Diagnóstico Precoce e o Atenção Integral, eles são os projetos aonde a gente faz essas visitas locais. Normalmente, né, antes da pandemia, por ano, a gente fazia uma média de 15 visitas, né? Cada mês a gente estava numa localidade diferente para a gente fazer o planejamento, né? Ele é um edital que tem as linhas de ação, mas ele é um edital do Instituto, ele é um edital muito conversado. Então, assim, antes das instituições enviarem o projeto, a gente
já sabe qual é a necessidade local, né? Qual é a necessidade. Então, a gente faz todo esse suporte, até no próprio desenho do projeto, né? Eu posso dizer que a equipe da área de programas, a minha equipe, ela não só avalia o projeto, né? Muitas vezes a gente ajuda a desenhar o projeto para que ele esteja, de fato, adequado, né? A realidade que se pretende resolver e também ao que precisa, ao público que a gente precisa atingir, né? Para que a gente possa ter beneficiários bem assertivos na criança com câncer. Então, a gente faz todo esse trabalho, né, de buscar entender a realidade local, fazendo visitas. Agora a gente tem feito, né, reuniões, né, diárias, né? A gente vive em reuniões pelo Zoom e tentando, sim, sempre estar alinhado com a realidade local. Mas a gente espera que no curto prazo, né, no próximo ano, a gente possa voltar a fazer essas visitas, porque nada melhor do que fazer essa visita local para entender o que precisa em cada localidade. Né? Obrigada. No nosso caso, a gente, quando lança o edital, e depois eu gostaria de falar da mudança que a gente está promovendo agora nos editais, a primeira coisa que ocorre com a recepção de projetos, a gente respeita as demandas, as diversas demandas locais. A gente não direciona que tipo de atividade a OSC vai nos apresentar para incluir pessoas no mundo do trabalho. É a demanda local. Se aquela região região de frutas apresenta uma proposta para produção de doces caseiros, força de expressão, a gente respeita a potencialidade local. Então, é uma diversificação muito grande de atividades para a capacitação e profissionalização e inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Pequenas cooperativas, atividades colaborativas, né, administrativo, tecnologia nas suas diversas derivações, né, aquilo que está sendo demandado pelo mercado local. Né. A análise do projeto, né, tem que atender uma exigência que fazemos. O projeto não pode vir só com a capacitação técnica. Ele tem que incorporar conteúdos, módulos que a gente até oferece, voltado para a dimensão humana do jovem, né? Critérios de requisitos de cidadania, de relacionamento interpessoal, para não formar um técnico por ser técnico, mas uma pessoa digna, um cidadão que tenha responsabilidade não só com a área profissional, como também seu compromisso com a sociedade, com a comunidade, com a família. Esses requisitos básicos para tornar o técnico, além de um técnico, alguém mais, né, com algo mais a oferecer. Em determinadas localidades, quando o jovem se manifesta no encerramento de um projeto, tem um empresário presente, a gente sempre busca mobilizar o corpo empresarial local para estar presente ali naquele projeto. Olha, esses jovens estão sendo preparados para servir as empresas locais. Alguns, até pela manifestação de um ou outro jovem, fazem questão de eu quero aquele, olha, eu gostei da manifestação daquele, parece que não é só o desempenho técnico, mas a postura, né? Então, a gente tem cobrado isso dos projetos que nos chegam, a preocupação com o ser humano, né? Ser além do técnico. Né? Isso é importantíssimo, até porque a nossa instituidora é uma cooperativa. E nós, do Instituto Cooperform, trazemos o DNA dessa cooperativa, que trabalha em cima de princípios e valores. Cooperativa não é banco, é cooperativa, é cooperar. Então, tem valores assim fundamentais que estão presentes nas próprias operações. Assim, você entra, tem que trazer aquilo na cabeça e nas suas atitudes. Ajuda mútua, responsabilidade, democracia, equidade, igualdade, solidariedade. São princípios básicos da organização. Então, isso vem impregnado, né, na própria análise do projeto e na exigência, entre aspas, que a gente faz naqueles que nos apresentam os projetos.
Então, o projeto, quando chega na mesa do analista, ele tem que ser analisado sobre um tripé, 3 aspectos. Analisado do ponto de vista pedagógico, analisado do ponto de vista social e analisado do ponto de vista administrativo e financeiro. São um tripé. Para o social, a gente contrata em cada projeto um assistente social, para ela ver o lado invisível do projeto. Às vezes o educador, o capacitador, não está vendo que algumas influências que o jovem está participando do projeto não tá muito legal, né? E o professor não pode sair de sala de aula, da sua instrução, para ir na casa. A assistente social vai. E lá ela descobre um mundo de coisas, né, que poderia estar influenciando no resultado do projeto, poderia estar influenciando também até mesmo na evasão do jovem. E o projeto não sabe o que aconteceu. Então, a assistente social está conectada permanentemente no projeto. Em todas as localidades que nós temos projetos, não é? Uma assistente social está contratada diretamente por nós para olhos e ouvidos, para manter uma certa regularidade na presença e até mesmo na assistência à família, que as famílias às vezes perturbam o jovem. Sai logo desse projeto, está demorando demais, vai para a rua procurar dinheiro, procurar emprego, tal. Entende? Então, a assistência social faz esse meio de campo. Então, ele analisar sobre esses 3 aspectos e, na nossa sede, a gente tem um assistente social para dialogar permanentemente com o assistente social do projeto, lá na ponta. Esses cuidados, entende? Em função justamente dessa preocupação com princípios e valores. Não é capacitar por capacitar, não é empregar por empregar, não é incluir no mundo do trabalho por incluir, mas tem que ter um compromisso com princípios e valores, senão a gente não muda a sociedade. Obrigada, Rogaciário. Obrigada, Daniele. Bem, a gente deu vários números, né, quando observa os institutos de vocês, e, por exemplo, a gente traz que o Instituto Ronald McDonald, no Espaço Família, ele teve mais de 57 mil pessoas atendidas. Na Casa Ronald McDonald, mais de 537 mil refeições servidas. No Programa Atenção Integral, mais 77 projetos. E no Programa Diagnóstico Precoce, mais 2.453 profissionais capacitados. E como é feita essa execução, Daniele, desse projeto dentro do Instituto? Então, o acompanhamento ele é feito, no caso das Casas Ronald, dos Espaços da Família, eles são feitos mensalmente, né? Mensalmente, a gente recebe aí relatórios dos nossos programas, que são coordenados diretamente pela gente, consolidando essas informações, né, de refeições servidas, de quantidade de pessoas que foram atendidas, e isso tudo é feito por meio de sistemas desenvolvidos por nós, né? A gente desenvolveu programas onde facilita e automatiza o monitoramento das ações desses 2 programas, né? Então, hoje a gente tem o programa SCRM, que é um programa que iniciou com as Casas Ronald e hoje diversas casas de apoio no Brasil todo utilizam. Então, acho que a gente traz aí a tecnologia para o nosso programa, mas quem ganha também é a sociedade no geral, né? Hoje, outras casas que também fazem um trabalho de atendimento às crianças com câncer, mas que não são uma Casa Ronald, muitas delas também têm esse modelo de acompanhamento, né, das atividades da sua instituição mensalmente. E os espaços da família, a gente também tem um outro programa que a gente faz esse acompanhamento mensal. Dos projetos que são do diagnóstico precoce e do programa Atenção Integral, a gente recebe trimestralmente esses relatórios, né, relacionados aos projetos. E nesses relatórios a gente conta, né, com fotos, né, demonstrando as capacitações ou demonstrando a aquisição de um equipamento ou a entrega de uma cesta básica. A gente conta também, né, com esses números, né, dos atendimentos mensais, contabilizando a esse período de 3 meses, que no final do ano a gente consegue fazer um corte e consolidar a informação, né, de janeiro a dezembro. Então, a gente funciona
com os nossos programas, com a nossa marca, né? Mensalmente, a gente faz esse acompanhamento e com os outros trimestralmente. No caso do programa de todos os programas, o acompanhamento que é mensal é o acompanhamento financeiro. A execução financeira e econômica ela é feita mensalmente, também toda automatizada. A gente tem um portal de projetos do Instituto Ronald, onde a instituição ela já aprovado o seu projeto, assinado o seu projeto, ela já abre um módulo de prestação de contas para ela, onde ela pode já ir prestando, fazendo, né, o débito lá das suas despesas e linkando também com a nota fiscal correspondente. Então, esse trabalho, né, da prestação de contas financeira é minucioso e é feito realmente muito próximo e mensalmente. Por que o técnico é trimestral e a prestação de contas é mensal? Né? Acho que essa pode ser uma dúvida que pode surgir. Porque, na verdade, as instituições que recebem recursos, né, do MEC Dia Feliz, muitas vezes o recurso já fica na própria localidade. Por isenção fiscal, muitas vezes, para não ter que vir para o Instituto, a gente tem que manter o dinheiro na localidade para não ter, por exemplo, o ICMS. Então, para a gente conseguir aí, ter a isenção do ICMS, a gente precisa que o dinheiro fique na localidade. Então, a instituição já está com dinheiro. Então, para a gente fazer esse monitoramento mais próximo e acompanhar a execução financeira, a gente precisa fazer esse monitoramento mensal. Então, é por isso que tem também um pouquinho dessa diferença entre o acompanhamento da execução técnica e da financeira. Obrigada, Daniele. O Gaciari, o Instituto... Um está copiando do outro, não sei quem está copiando quem, entende? A verdade é que a gente tem uma plataforma, né, até contratada, não é própria do Bússola Social. O Bússola está se disseminando no país inteiro, né, como plataforma de gerenciamento de projetos, justamente para isso, para suportar os dados do projeto, se tornar um arcabouço dentro do qual a gente pode tirar até mesmo dados para a construção de indicadores e tudo mais, né? E, ao mesmo tempo, da prestação de contas financeira, né? As liberações dos recursos a gente faz diretamente na conta da entidade, mas a gente não libera o recurso totalmente. No início, a gente liberava 50%, no final mais 30%, depois mais 20%, mas, diante da dificuldade de uma gestão eficiente que as OSSAs vêm apresentando, a gente resolveu puxar o freio de mão e liberar os recursos de acordo com o desenvolvimento do projeto. E a cada mês a entidade presta contas daquele volume de recursos que foi, né, apropriado naquele período, né? E, paralelamente, como tem um assistente social na sede e lá na ponta, né? Então, ao contrário, diferentemente do Instituto ONU, a prestação de conta de imagens, de situações, de mudanças, de propostas, vem todo mês, seja em forma de imagens, seja em forma de relatório mesmo, do coordenador do projeto e da assistente social. Então, é uma profusão. Antes, quando o trabalho era artesanal, vinha papel, arquivo, era tremendamente difícil. Como está hoje numa plataforma tecnológica, é tudo real-time, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Só não é maravilhoso pelo custo que a plataforma nos cobra, ao contrário da Daniele, que a plataforma dela é própria, né? E a gente está sonhando com... Né? Aliás, a gente nem almeja ter uma plataforma própria, porque o nível de relacionamento com o fornecedor da tecnologia está indo muito bem, mas e a gente tem exigido muito deles para aprimorar cada vez mais a nossa forma de gerenciamento. A maior dificuldade é da OSC, né? A maior parte delas tem dificuldade, porque tem problema de gestão, tem problema de planejamento, tem problema de cumprimento de prazos, e por isso que a gente usa a expressão que a Daniele falou. A gente não quer ser meros financiadores do projeto.
a gente assume a postura de cogestor. A gente está lado a lado com eles, orientando, não é? Prevenindo, não é? Auscultando, para que o projeto tenha bom resultado. O grande problema que nós temos hoje é da necessidade de melhor gestão das entidades e melhor gerenciamento de seus próprios projetos. Porque iniciaram assim, com amor febril, amor pela causa, mas a profissionalização pelo processo de gestão de projeto é estritamente necessário para que o recurso possa chegar mais fácil, a captação possa chegar mais fácil e os resultados e o impacto possa ser realmente dentro da expectativa de todos. Esse que é o nosso problema e talvez até mesmo o problema da própria entidade. Sim, acho que até reforçando um pouco desse seu ponto, né, Rocassiara, a gente também vê essa dificuldade na gestão, né? A necessidade de uma profissionalização das OSCs para que a gente, de fato, consiga atingir os objetivos, né? Não só em relação ao projeto que está sendo desenvolvido com a gente, certo, mas a gente deseja o sucesso da entidade, né? Para que a gente consiga atingir a meta que a gente tem aí de melhorar, por exemplo, no nosso caso, a qualidade de vida das crianças e adolescentes com câncer. Então, perfeito, se eu vejo que ela está tendo uma boa gestão, um bom desenvolvimento de um projeto, eu sei que ela vai alcançar esse sucesso, né, no desenvolvimento das suas atividades. Então, a gente lá na nossa equipe, a gente está sempre tete a tete com todas as instituições, sejam aquelas que desenvolvem programas com a nossa marca, ou sejam as que participam com a gente na execução dos outros programas, porque a gente quer isso, a gente quer uma sociedade melhor, né? Então, a gente busca trabalhar para também fomentar em que as instituições, né, se aprofundem, se atualizem, tentando trazer palestras, tentando trazer capacitações e buscando, sim, ter pessoas que estejam capacitadas para a execução do projeto. E aí, também, no ponto do recurso, a gente, no Instituto, apesar de ter essa questão da isenção, a gente também está trabalhando para que esse recurso seja liberado aos poucos. A gente entende que existe a isenção, mas, às vezes, os ônus e os bônus nem sempre são tão bons assim, né? O custo que a gente tem de fazer uma cobrança e não ter ela atendida, às vezes, é maior, e existe ter uma equipe maior do que se, de repente, eu estivesse gerenciando o recurso e mandando mensalmente para ela. Então, a gente também está nesse momento de análise e ponderação, né, de como fazer, né, a distribuição dos recursos. Perfeito. Obrigada, Daniela Rogaciari. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por exemplo, nesse período que nós estamos passando da pandemia, por exemplo, o Instituto Cooperforte, ele tem um programa de aceleração de impacto social PAIS, que foi adaptado para o virtual, né? Quais foram essas adaptações e os desafios que vocês enfrentaram quando nós passamos do presencial para o online, né? O virtual, ou como cada um de nós preferir denominar, né? No nosso caso, o programa Diagnóstico Precoce, que ele era completamente presencial, a gente ia às UBSs para fazer o treinamento do pessoal da saúde da família no Brasil todo. A gente teve que se reinventar. Então, a gente transformou o programa totalmente digital. Hoje, as nossas aulas são via Zoom, né? A gente faz inscrição prévia, um pouco como funciona aqui, né? A gente faz uma inscrição prévia, uma divulgação, e faz um alinhamento com as secretarias estaduais de saúde, como a gente fazia no presencial, para liberação da carga horária, mas a gente precisou se reinventar completamente, né? Teve que implantar coisas que a gente, né, não sabia fazer, né? Como tornar uma aula online criativa, né? A gente teve que criar... a gente teve que criar, por exemplo, perguntas para serem feitas no meio da aula, um quiz instantâneo. Então, a gente teve que buscar aí novas formas de trazer esse público e aproximar esse público. A gente conseguiu ter um bom alcance,
Não tanto, por exemplo, os 2.300 capacitados que você vê lá no site, mas a gente está buscando formas de trazer mais impacto e outras formas de engajar também. Então, a gente está aprendendo, né? Além disso, no Instituto, a gente, dentro do recurso disponível, a gente disponibilizou também, durante a pandemia, cerca de R$ 500 mil também para as organizações no combate à pandemia, não? Então, para compra de máscara, compra de luvas, material de limpeza, até materiais mesmo para entubar as crianças, né, caso tivessem alas de Covid. Então, a gente foi entendendo também a necessidade. Por isso que eu falo, a gente tenta olhar a necessidade local. Então, a instituição falou, nossa, o que eu estou precisando agora é criar uma ala de Covid. Não, então, vamos lá, vamos criar a ala de Covid. E a gente foi, reestruturou o projeto todo e fez a ala de Covid necessária para o hospital. Então, a gente está sempre linkado. Então, a pandemia foi um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, trouxe aí essa grata surpresa da gente migrar um projeto que era totalmente presencial. A gente viu que é possível fazer online e também a gente pôde atender as demandas dos hospitais nessa necessidade tão urgente quanto foi o Covid, né? Verdade. No nosso caso, eu uso até uma expressão de Napoleão Hill, quando ele diz que a fatalidade traz em si a semente da própria solução do problema, né? Claro que não foi benéfica essa pandemia, mas trouxe um desafio e uma oportunidade de aprendizagem e crescimento fantástico para todos nós, em todos os âmbitos, seja no âmbito da família, no particular, no social, no organizacional. No nosso caso, a gente estava com o PAIS, o Programa de Aceleração de Instituições Sociais, né, com a Fomenta, que se apresentou hoje pela manhã, com o Rodrigo, porque a gente já estava com essa consciência. Gente, se a gente não organizar, não melhorar o desempenho da organização social, os projetos apresentados não vão gerar o impacto que a gente almeja, tanto um como o outro. Vamos trabalhar, então, sem desprezar o projeto, vamos voltar para a organização. Então, a gente contratou a Fomenta, a rede de investidores sociais aqui de Brasília, nós, Copperforte, Bancorbras, né, agência de viagem, que se apresentou hoje pela manhã, o Banco de Brasília, através do seu Instituto BRB, o Cicobi, e fomos em frente, né? Juntamos os recursos e catalisamos pelo menos 50 organizações. Há 3 anos a gente vem fazendo isso. De repente chegou a pandemia, e agora o que fazer? Nossa, a criatividade brasileira está em todas, né? Nesse período agora de pandemia, é o período mais rico. Nos 3 anos anteriores, não se pensou em certificação. Este ano, agora, em plena pandemia, já temos organizações certificadas pela aceleradora, dentro de um processo de aprendizagem virtual, né? Você vê, né? Antes, estava tudo confortável, era presencial, um cafezinho, um abraço e tal, senta, tal, vamos lá, todo mundo junto, o grupo aqui, tá. De repente, se apagou e voltou para o distanciamento virtual. E o aprendizado, né, e a qualificação da melhor qualidade a ponto da Fomenta ter gerado certificações para algumas entidades. Então, não vamos chamar problemas e crises sobre nós, mas vamos estar preparados para, né, dar o salto toda vez que a dificuldade surgir, porque a semente, como diz Napoleão Hill, já está ali presente no DNA do problema, né, e do desafio, né? Então, é isso que está acontecendo com o PAIS, né? Obrigada, Rogaciari, Daniele. Quando a gente fala de prestação de contas, algumas instituições, nesse período em que a gente tem que fazer a adequação da LGPD, ele tem passado por uma série de desafios. Conta para a gente como é que tem sido essa transformação de vocês, sua prestação de contas e todas as adequações legais necessárias. Bem, lá no Instituto a gente vem trabalhando, né, com as instituições e trabalhando para adequar também os nossos sistemas para que esteja em conformidade com a LGPD. Então, tem sido uma transição
tranquila. A gente entende que, por exemplo, alguns dados, né, que antes a gente poderia ter acesso, hoje a gente não pode mais por conta de sigilo, mas a gente tem uma consultoria, uma assessoria que vem nos apoiando no que a gente pode coletar de informação e o que não pode ser coletado, né? Acho que um ponto que é importante e que para a gente é primordial é que todos os dados que não exponham a pessoa, eles podem ser coletados, né? Então, todos os dados que são referentes aí, né, a quantidade de vezes que aquela família esteve em uma casa Ronald, vamos supor, eu posso coletar. Eu não vou poder coletar a informação, por exemplo, da doença que tem aquela criança se eu não tiver o aval da família, né? Então, por isso que nos programas que são cogestionados pela gente, a gente tem todo um trabalho, né? E todo um cadastramento, né? Onde essa família ela está ciente que a gente não vai usar dados que exponham a família, mas que a gente pode, de uma certa forma, por exemplo, contar casos, né? Porque a gente também sabe que no terceiro setor, para a gente conseguir angariar fundos, a gente precisa mostrar o que a gente fez, né? Também, se a gente não mostrar né, que aquela família, né, que aquela criança, por exemplo, superou um câncer, com o apoio, né, que o Instituto deu ao hospital onde ela estava sendo tratada, eu também perco o outro lado, né? Então, a gente vem trabalhando nesse sentido, de construir documentos, né, e que a gente tenha o aval da família e para utilizar, né, as informações, mas sem expor ninguém de forma que possa fugir um pouco da LGPD. É isso aí. A LGPD é uma lei que vem para todos, né? Para todos nós. Então, a gente não pode fugir. As fichas de inscrição dos atendidos, autorização dos familiares, autorização para o uso de imagem, tudo isso a gente tem utilizado, e mais ainda, e passando até para o departamento jurídico, porque todos nós estamos passando por esse processo de compliance. É programa de integridade, é política de atuação, e uma série de documentos, além da LGPD, que são exigidos para a preservação das pessoas, né? Sejam atendidos, sejam stakeholders, que têm uma relação mais direta conosco. As organizações sociais não ficaram livres disso, né? Então, essa é a preocupação nossa também, tem sido permanente nesse período de pandemia, que a gente não está trabalhando assim intensamente com o projeto. A gente está se voltando para dentro para cumprir essa exigência de compliance em todos os sentidos, né? E tudo em nome da ética, da transparência, né? Que a gente tem que estar trabalhando e também esperando isso dos nossos parceiros. A gente no Instituto sempre foi muito preocupado, né? Principalmente porque o nosso banco de imagens, ele é um banco de imagens muito delicado, porque a gente pode ter a imagem de uma criança que já tenha falecido. Então, a gente sempre teve a preocupação de, no momento de escolher uma foto para utilizar em alguma publicação, a gente entrar em contato ou com a instituição ou diretamente com a família para saber se está ok, né, publicar. Então, assim, a gente sempre teve um trabalho muito intenso. Acho que a LGPD só reforçou mais essa atenção e esse carinho que a gente precisa ter, principalmente por essas famílias que estão passando por um momento muito delicado, né? Então, a gente sempre teve muito essa preocupação. Então, acho que agora só veio para fortalecer, mas a gente entende que para muitas instituições, né, acho que o Instituto Ronald e a Cooperforte, o Instituto Cooperforte, eles são instituições grandes, né? Grandes no sentido de, assim, de estarem bem estruturadas. Instituições pequenas, realmente, a gente vem vendo que é muito difícil, porque eles não têm esses marcos construídos. Isso. Então, é necessário fazer essa construção desses marcos e desses documentais para que elas possam, né, começar
a entrar nessa nova era, né? Tem até um movimento das instituições querendo né, derrubar a LGPD para as organizações sociais. A gente tem acompanhado muito isso. A gente acha que, de fato, está muito rígido, a legislação está muito rígida, ela é muito rígida, e que se você não tiver minimamente essa estruturação que já existia, você vai, de uma certa forma, penar para conseguir atingir e chegar nesse objetivo aí da lei. Né? É um desafio muito grande para todos nós, né? Mas vamos em frente, né? Sim. Nesse sentido, vocês precisaram fazer alguma adequação no acompanhamento dos projetos que vocês já tinham na carteira de projetos de vocês, capacitação da equipe, tiveram alguma dificuldade em relação a essas questões mais sensíveis? E também como é que esse público que vocês geralmente atendem, ele sentiu, porque ele foi bem afetado, né, com esse período da pandemia, como é que vocês sentiram essa transformação repentina que aconteceu com a pandemia, quando ela surgiu? Bem, em relação à questão da LGPD, as adequações que a gente precisou, de fato, fazer, elas estão muito mais voltadas para o nosso público de doadores, por incrível que pareça, do que, de fato, para os beneficiários, né? Porque o público de doadores é onde tem a maior quantidade de dados sensíveis aí, né? Como, por exemplo, o número de cartão de crédito, CPF, uma série de informações que podem ser muito sensíveis à LGPD. Então, a maior parte das adequações que a gente precisou fazer foi relacionada à nossa parte de captação pessoa física, captação de recursos pessoa física. Em relação aos projetos, como eu falei, a gente já tinha um instrumental muito grande para assegurar que esses dados estivessem seguros, né? Então, a gente não precisou fazer uma adequação significativa nesse, só mesmo reforçar os processos, né? Precisou reforçar os processos e cada vez mais a gente vem precisando fortalecer isso junto às instituições, porque elas de uma certa forma, carregam o nosso logo, né? Dentro de um projeto e tudo mais. Então, a gente pode ser corresponsabilizado se acontecer alguma coisa com elas. Então, a gente vem tentando trabalhar de alguma forma para dar esse suporte para que elas desenvolvam aí os seus instrumentos para atuar dentro da legislação. Né? Essa mesma linha, as partes relacionadas ao Instituto Cooper Forte são um pouco numerosas em termos de stakeholders. Os intervenientes dos projetos já são conhecidos, a gente já tinha uma preocupação com a questão de proteção de imagem, autorização de familiares e outros cuidados. O impacto maior sobre nós, que causou realmente uma tremenda consternação, você está com 52 projetos aprovados, já pelo Conselho Deliberativo, tudo pronto, e, de repente, cai essa tempestade sobre todos nós. Então, as entidades, na expectativa de receber os recursos, com a demanda já definida, né? E você comunicar que, infelizmente, não tem liberação de recursos, não tem projeto, vai tudo para a geladeira. Né? Esse que foi um tremendo impacto para as entidades, muitas das quais esperando esses recursos para se movimentar e tal, contratar gente e tal. Muito bem. A gente teve apenas um lance de coragem. Né? Posso dizer até que pode ter sido um ato de desobediência civil da parte do meu comitê. A gente ainda, dos 52 projetos, a gente pensou 8 projetos e colocamos para funcionar em plena pandemia, né? Porque buscamos nos certificar de toda a segurança, né? De toda a segurança possível. E, graças a Deus, os projetos foram concluídos agora, sem nenhum problema, todos bem conduzidos, né? Uma das entidades, inclusive, foi certificada pela Fomenta.
mas foi uma experiência, ainda que deixa um pouquinho de sequela sobre nós, porque temos 44 projetos na geladeira. Isso é terrível, né? E não há condição mais de resgatar. Já tem um ano, mais ou menos, que esses projetos foram aprovados, e paciência, vamos em frente. Esse foi o grande desafio. No nosso caso, em relação à questão do Covid, o nosso maior desafio foi em relação ao programa de diagnóstico precoce, né? Porque ele era essencialmente de formação. No caso dos outros projetos, né, principalmente os que são voltados aí para o apoio a hospitais, ao apoio a instituições, muito pelo contrário, a gente teve uma imensa demanda e teve que executar os projetos mais mais rapidamente até, porque em muitos casos, né, a gente viu as famílias perderem emprego, as famílias, né, passarem por dificuldades severas. Então, muitas das instituições tiveram que utilizar o recurso para comprar bolsas de alimentos para essas famílias, né? Comprar medicamentos, comprar uma série de insumos necessários aí para o acompanhamento para a continuidade dessa criança no tratamento, né? Assim, então, a gente fez de tudo. Se a instituição virasse para mim, olha, Dani, eu preciso trocar a compra de um carro, preciso comprar cesta básica para as famílias que são atendidas, agora, vamos fazer. A gente fez isso ano passado, porque a gente entendeu que é uma situação emergencial, que a gente tem essa função humanitária, apesar do nosso conselho deliberativo ter, né, aprovado os projetos, né? A gente tinha, né, em 2019, planejado uma série de projetos, né, de uma forma, e a gente viu que em 2020 vamos arregaçar as mangas e vamos matar a fome. Vamos matar a fome, vamos fazer com que essas crianças recebam os medicamentos que elas precisam. Então, a gente reestruturou e deu sequência. Realmente, o único que a gente precisou parar, né, e reestruturar a metodologia foi o programa de diagnóstico precoce, que aí esse realmente era necessário, mas a gente, né, queria de alguma forma continuar o projeto, mas a gente teve que esperar também, porque os profissionais estavam altamente demandados, né? Todos aí exaustos, né? Por conta da pandemia, de uma doença desconhecida. Então, a gente até entende que os nossos números no ano passado foram um pouco menores, porque o Brasil virou de cabeça para baixo, realmente. Claro, a parte claro. da saúde, da cidadania, a gente virou de cabeça para baixo. Então, esses foram os nossos desafios aí para conseguir executar os projetos. Rever tudo. A gente reviu o planejamento para poder executar. Perfeito. Estamos com um novo desafio, Michele. Nosso próximo edital, que vai ser lançado agora, tem muito a ver com o que a gente está discutindo, né? Antes, a gente lançava o edital para apresentação de projetos. Agora, o edital vai ter assim, uma concepção diferente. A gente financiava o projeto por 6 meses para uma entidade, 8 meses outra entidade, terminava o projeto, terminou o relacionamento, 10 meses, terminou o projeto, terminou o relacionamento. Doravante, o edital que vai sair agora em setembro, outubro, talvez, é um convite para a organização ficar conosco durante 3 anos. E durante esses 3 anos, ela apresentar 3 projetos. Se no primeiro ano o projeto não for muito bem sucedido, ela vai ceder lugar para outra entidade que ficou na prateleira esperando, né, a sua oportunidade. As demandas vão ser respeitadas, né, de acordo com o que a localidade demandar, né, mas sempre vinculado aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Educação de qualidade e trabalho decente e desenvolvimento econômico. Claro, com algumas transversalidades caminhando para os outros ODS, naturalmente, né? Mas o objetivo seria esse, da organização ser primeiro apresentada e mostrar a sua maturidade. E aí a gente volta ao início da nossa conversa com a Daniele, ver
os dados gerais da organização, a governança, a gestão, a estratégia dela, a documentação, está? E depois a gente se debruça sobre o projeto. No primeiro ano, ela já apresenta o primeiro projeto e uma sinalização para o segundo e o terceiro, para o segundo e terceiro ano. Então, a gente quer ter uma relação não de namoro, mas de noivado com a entidade. Entende? Tudo dentro desse princípio de fortalecer a organização social, que é parceira nossa. Sem ela, a gente não cumpre o nosso propósito, né, de transformar a realidade de pessoas e de organizações sociais, gerando o impacto social que a gente almeja, né? Esse é o nosso intento. Eu acho que isso é legal, porque no Instituto, como eu falei, né, como a gente tem esse cadastro e essa avaliação prévia, né, a instituição, quando entra, ela dificilmente sai, né? A gente passa a ter ela, por isso que a gente tem essa relação tão próxima com as instituições, né? Porque ela dificilmente sai para não ter mais um projeto, a não ser que ela realmente desvirtue aí a missão, né? Mude e não tenha mais a ver com o que a gente está fazendo, ou se alguma visão estratégica do Instituto já não esteja cabendo aí na execução dela. Então, eu digo que a gente casa com as instituições. Lá no Instituto a gente não noiva, não, a gente casa, entendeu? Elas ficam com a gente muito tempo. Tem instituição que está com a gente desde que o Instituto nasceu, há 22 anos. Então, é bom, porque você vê realmente o desenvolvimento da instituição, né? E a capacidade dela de gerar impacto, né? É isso aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se tiver alguma entidade aí presente, né? Mas a gente, paralelamente ao edital, a gente vai também produzir um manual de orientação para entendimento do edital. Porque muitas fecham os olhos assim, mandam o projeto de qualquer forma, então não é bem assim, né? Se o edital não estiver bem clarificado, a pessoa vai se reportar ao manual, né, que está mais detalhado, com maiores informações. E mesmo assim, se o manual não for suficiente, a gente está com a equipe pronta para dirimir dúvidas, né? Isso a gente já trabalha, a gente tem esse manual, né? Até para ver como inserir a informação dentro do portal, né? O que precisa estar contido dentro do objetivo do projeto? Quais são as metas, né? A gente vai explicando o beabá mesmo, né? Aí eu estou vendo até que o Grisel aqui no chat estava perguntando da questão da metodologia de seleção e avaliação, e a gente também está, além de ter esse explicando como fazer o projeto, como preencher um bom projeto, a gente também está também montando esse da questão da própria seleção e da avaliação para as instituições também saberem como é que é cada passo a passo. E aí, com certeza, depois vai estar no nosso site aí para vocês poderem acessar também. Bem, Daniela Rogaciali, a gente está indo para os minutos finais do nosso painel. Eu queria que vocês fizessem as considerações a respeito da experiência de vocês, dos desafios que vocês tiveram ao longo de todos esses anos, para que a gente possa fechar com chave de ouro o nosso dia. E eu queria que vocês pedissem, por favor, gente, que vocês preencham aí a avaliação desse dia, para que a gente possa sempre melhorar e trazer coisas novas no PMI-DF. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, e logo depois nós vamos ter a palavra aí da nossa equipe do PMI. Obrigada a vocês pelo convite, estou muito grata a ter esse momento de diálogo, acho que é sempre interessante, até para a gente poder entender um pouco do que está acontecendo, às vezes, em instituições, né, em organizações que são pares e trabalham que nem a gente. E eu queria deixar assim, como um pensamento, assim, eu trabalho no terceiro setor há 18 anos, né? A minha vida, desde a universidade, já foi voltada para o setor social, me apaixonei pelo setor social ainda na universidade, e de lá do terceiro setor eu não saí mais, sempre fomentando e trabalhando, né?
seja numa organização que é financiada, e agora há 7 anos no Instituto, que é uma instituição que é financiadora e também desenvolve projetos. Eu sempre tinha um olhar muito... sempre tive um olhar muito assim, meu Deus, um dia eu queria estar nesse lugarzinho de financiador, porque às vezes eu escrevi um projeto e falava, nossa, por que meu projeto não foi aprovado? Mas eu fiz todo o passo a passo, né? Então, assim, às vezes você fica naquela coisa, poxa, mas queria entender por que não foi, né? O que aconteceu, o que eu posso melhorar? E hoje, estando do lado de cá, eu tentei trazer essa minha experiência quanto pessoa que postulava, como estando numa organização beneficiada, né? Então, dentro do Instituto Ronald, né, desde que eu estou na equipe, né, antes eu não era coordenadora, mas eu sempre fomentei isso dentro da área de programas, da necessidade da gente trazer essas boas práticas para as instituições, né? Como escrever um bom projeto, como prestar contas, como manter as minhas certificações em dia. Então, assim, eu trago isso para a equipe e deixo aqui aberto o canal para todos vocês. Se vocês quiserem, né, conversar mais sobre o tema, sobre como escrever um bom projeto, pode me escrever, pode me acessar aí no LinkedIn, a gente bate um papo, a gente conversa, a gente pode fazer outra roda, eu e o Rigaciário, a gente pode abrir canal aí para as instituições, né? Para a gente dar todo esse suporte, né? Não necessariamente a gente vai apoiar vocês, porque acho que as nossas instituições têm focos, né, muito direcionados, mas a gente pode, né, na nossa prática do dia a dia, poder ajudar um pouquinho aí para fazer esse mundo melhor, né? Eu acho que eu sempre tive esse ímpeto de querer fazer um mundo melhor e aí estou contribuindo com a minha parte. Então, poder ajudar os outros essa é a minha missão. Então, conte comigo sempre, gente. Pronto. Eu podia encerrar aqui, não dizer mais nada, corroborando tudo que o Daniel falou, entende? Mais nada. Porque nada como a gente trabalhar com paixão, né? Por amor à causa. Né? É o nosso caso. Eu me aposentei há 27 anos do Banco do Brasil. No ano seguinte, eu estava na Universidade de Brasília fazendo um curso de pós-graduação de políticas públicas e organizações sociais. Ao meu lado estava sentada uma moça ainda de cabelos ainda, né, bem fortes ainda, e eu perguntei como é seu nome, Hilda Peliz. Oi, Hilda. Tudo bem, tudo bem. O que está fazendo aqui? Qual a tua pretensão? Eu disse, não, eu vou dirigir uma organização social da Copperforte. E você? E o meu sonho é construir um hospital. Olha para aí, gente. A Hilda, é verdade. Meu sonho é construir um hospital. A Hilda, foi colega minha também do Banco do Brasil. Olha aí, ela fez uma apresentação hoje de manhã, Hilda já foi secretária de Estado, está aí no governo, na área de educação, trabalhando com paixão. Né? Então, gente, é isso. Nós aqui, todos presentes, fazendo parte do terceiro setor. Eu não chamo isso de terceiro setor. Nós somos a terceira força. Na área de setor, nós não somos mais setor, nós somos a terceira força. Porque trabalhar assim, com paixão, com amor por uma causa, não tem nada melhor. E isso é força, não é setor. Entende? Então, quando eu estou no Instituto Copperforte, que é originário de uma cooperativa que trabalha com princípios e valores, eu tenho que acreditar que a gente pode transformar essa sociedade. Apesar de todos os dramas que a gente tem vivido no dia a dia, mas a gente está ainda, né, com uma outra vibração, a vibração do bem, né, a vibração da justiça, da paz, da harmonia, da prosperidade. Né? É isso que nós somos. Então, eu quero parabenizar o PMA por essa iniciativa louvável, deveria fazer isso a cada 6 meses para manter a chama acesa. E toda vez que precisarem da gente, pode chamar a minha Daniela, que a gente está junto. A gente está aqui. Obrigada a todos, obrigada, Daniele, obrigada, Rogaciário. Eu me despeço de vocês aqui e deixo vocês com a palavra da Kellen, da Cris, para fechar esse nosso dia. Meu muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui e fiquem bem.